Fala galera, tudo tranquilo? Eu sou o Anderson Dias da turma de Técnico Informática do Senac Amapá. Eu vou falar um pouco para vocês sobre os protocolos TCP/IP. Mas antes mesmo de falar sobre eles, eu vou falar um pouco sobre o que são os protocolos, que é a convenção que controla e possibilita uma comunicação, transferência de dados entre dois sistemas computacionais. De maneira simples, um protocolo pode ser definido como as regras que governam a sincronização da comunicação. Os protocolos podem ser implementados pelo hardware, software ou por uma combinação de ambos. Ou seja, ele é a linguagem, é como uma máquina vai comunicar com a outra na rede. O protocolo TCP/IP, que TCP significa Protocolo de Controle de Transmissão, ele tem como objetivo garantir que os dados sejam integralmente transmitidos na sequência de envio para o host de destino correto, ou seja, ele vai garantir que essa mensagem chegue intacta sem nenhuma alteração. Os dados enviados são quebrados em blocos menores de informações, que são os datagramas, e recompostos no host de destino. Ele também é responsável pelo reenvio da transmissão no caso de possibilidade de recuperação de pacotes de dados. Já o IP, que é o protocolo de internet, ou protocolo de interconexão, define a mecânica de transmissão dos datagramas. Ele é responsável pela comunicação entre o host de uma rede, administrando o transporte de uma mensagem do host de origem até o host de destino. Ou seja, o IP ele administra o transporte, ele vai garantir que a mensagem chegue de um ponto A ao ponto B. O TCP/IP vai garantir que essa mensagem chegue intacta, sem nenhuma alteração. Falar um pouco sobre a história do TCP/IP. Em 1969, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos desenvolveu o TCP/IP como recurso de comunicação da ARPANET. A sua principal função era preencher a necessidade de comunicação entre um grande número de sistemas de computadores e várias organizações militares dispersas, encontrando rotas alternativas quanto necessário. A partir de 1972, a ARPANET cresceu e se transformou no que nós conhecemos hoje como a internet. Em 1983, o TCP/IP foi definido como protocolo de comunicação padrão de todos os computadores, ou seja, a internet surgiu de um meio de comunicação de militares no Departamento de Defesa dos Estados Unidos, onde eles tinham necessidade de fazer a transmissão de mensagens da base central às outras bases espalhadas. E eles queriam garantir que essa mensagem chegasse do ponto da base central a essas bases, que aí vem o IP, e garantia que essas mensagens chegassem intactas, sem nenhuma alteração, que é o trabalho do TCP. Na realidade, o TCP/IP é um conjunto de protocolos, e esse grupo é dividido em 4 camadas, que são a aplicação, o transporte, a rede e a interface. A aplicação, que é a camada utilizada por programas para enviar informações para outros programas através da rede, nela você encontra protocolos como o SMTP, que é o protocolo para enviar e-mails, o FTP, que é o protocolo de transferência de arquivos, e o HTTP, que é o protocolo que nós usamos para acessar a internet. Uma vez que é o protocolo que nós usamos para navegar na internet. Uma vez que os dados tenham sido processados pela camada de aplicação, eles são enviados para a divisão abaixo dela, que é a camada de transporte, onde esses dados chegam, são verificada a integridade deles e são divididos em pacotes. Feito isso, as informações são encaminhadas para a camada de rede ou internet, e nela os dados empacotados são recebidos e anexados ao endereço virtual, que é o IP do computador remetente ao destinatário. Agora é a vez dos pacotes serem enfim enviados pela internet. Para isso, são passadas para a camada de interface. Na camada de interface,
ela é responsável por receber e enviar pacotes pela rede. Os protocolos utilizados nessa camada dependem do tipo de rede que está sendo utilizada atualmente. Não, depende do tipo de rede que está sendo usado. Atualmente o mais usado é a Ethernet, que é avaliada em diferentes faixas de velocidade e podem ser cabeadas através de cabos par trançados de Cat5 superiores, se bem que hoje eles não usam mais Cat5 para grandes redes Ethernet, é a partir do Cat6, ou a rede sem fio, que é o famoso Wi-Fi. A conclusão que podemos ter sobre o TCP/IP é que ele especifica como os dados são trocados pela internet, ele fornece comunicações de ponta a ponta, ele identifica como elas devem ser divididas em pacotes endereçados, transmitidos, roteados e recebidos no destino. O TCP/IP requer pouco gerenciamento central e é projetado para tornar as redes confiáveis. Com ele é possível a recuperação automática da falha de qualquer dispositivo na rede, ou seja, o TCP/IP é para garantir que a mensagem, foi como eu disse no início, foi para garantir que a mensagem chegue intacta, sem nenhuma alteração, e para que ela realmente chegue do ponto A ao ponto B, e ele garante que essa mensagem chegue usando ele. Por isso que hoje em dia nós, para navegar a internet, o protocolo que nós usamos é o TCP/IP, que assim ele garante que a mensagem que você envia vai chegar ao destino intacta, sem nenhuma alteração. Então é isso aí, galera, obrigado por assistir o vídeo. Fiz ele porque é obtenção de notas, né? Espero que tenham gostado, deixa o like, pode se inscrever no canal e obrigado.